entendermos a crise do sistema feudal e os motivos que levaram ao renascimento cultural e urbano, é necessário entendermos as transformações sociais, econômicas e políticas desse período. Portanto, conhecer o surgimento do islamismo e sua expansão é primordial. Posteriormente, com as cruzadas, entenderemos os reais motivos dessas incursões cristãs europeias e suas consequências. Islamismo é mais do que uma religião. É um conjunto de códigos morais de conduta que promoveu a união dos povos árabes e sua expansão. Seu criador foi um comerciante árabe chamado Muhammad, ou, no nosso idioma, Maomé. Nascido no ano de 570 d.C., ele recebeu uma revelação do anjo Gabriel, evento que ficou conhecido como a Noite do Destino. Os muçulmanos não adoram Muhammad, mas o consideram como o último de uma série de profetas que trouxeram as revelações e as mensagens de Alá. O que significa Alá? Significa Deus. Não é o nome de Deus, significa apenas a palavra Deus. Islã significa submissão, ou seja, islamita é o mesmo que submisso a Deus. O livro sagrado do islamismo é chamado de Alcorão, ou apenas Corão. Nele estão reunidas as palavras de Deus reveladas ao profeta Maomé. Algumas características do islamismo são a crença na unidade de Deus, os livros sagrados que Deus revelou para criar a humanidade, os profetas, os anjos, o fatalismo. A lei sagrada do islamismo é chamada de Sharia, a estrada, traduzindo, pela qual Deus determina que os muçulmanos trilhem. Esses conceitos causaram descontentamento entre os líderes locais. Maomé acumulou opositores, especialmente entre a rica classe comerciante. Ele então se viu obrigado a migrar de Meca para Medina. Medina era uma cidade localizada a mais ou menos 300 quilômetros de Meca. Juntamente com seus seguidores, ele fez essa migração que ficou conhecida como Hégira. E ela ocorreu no ano de 622, marcando assim o início do calendário islâmico. Reconhecido como líder religioso e fundador do islamismo, o profeta faleceu em 632, após ter espalhado a mensagem de Alá em grande parte da Península Arábica. Rapidamente, após a unificação das tribos árabes, o islamismo expandiu-se em todas as direções. Em poucas décadas, ocupou uma extensão de terra somente comparável às do grande Império Romano no seu auge. Assumiria logo o papel de agente de ligação comercial entre as áreas economicamente importantes do mundo de então. Na Europa, na África, na Ásia, o progresso militar atingido pelos muçulmanos permitiu isolar a Europa, bloqueando o comércio, especialmente através do controle do mar Mediterrâneo. Em meio a esse processo, o Papa Urbano II convocou os cristãos da Europa para uma guerra, a fim de tomar Jerusalém, a Terra Santa, das mãos do muçulmano. Assim iniciavam as cruzadas, várias batalhas de europeus no Oriente Médio, que duraram de 1095 até 1291. Sabemos que a motivação para tal empreitada foi religiosa, mas não podemos deixar de observar que as guerras em terras estrangeiras foram, de fato, a solução para todo o problema europeu dos séculos XI ao século XII, que eram o excesso populacional, a necessidade de ampliação do comércio e a motivação militar para os nobres que buscavam terras fora da Europa. Após a convocação das cruzadas, em 1095, somente em 1099, os exércitos cristãos, formados principalmente por franceses, conseguiram realizar uma grande conquista, a tomada da cidade de Jerusalém. O cerco a essa cidade, iniciado em 7 de junho de 99, terminou com grande violência. Um grande massacre foi realizado pelos exércitos cristãos. Jerusalém seria reconquistada quase um século depois, no ano de 1187, pelos exércitos de Saladino.
Ao longo dos anos, os cristãos foram perdendo todos os territórios que haviam conquistado durante as suas expedições, e o saldo final das cruzadas acabou sendo de derrota. O último reduto dos cristãos, chamado de Acre, ele foi conquistado em 1291 pelos mamelucos egípcios. As cruzadas acabaram por aumentar as diferenças entre cristãos e muçulmanos. Entretanto, contribuíram para um grande impulso comercial que resultou em mudanças na Europa medieval, como o renascimento urbano e o uso da moeda. O feudalismo foi um sistema altamente funcional, mas que dependia que cada elemento da engrenagem social desempenhasse o seu papel, e a sua produção era limitada à subsistência. Lembrando que na história a mudança constante é a regra. Alterações nas técnicas da produção, mudança de hábitos e o ressurgimento do comércio vão levar esse sistema feudal a uma crise, e aos poucos ele vai cedendo lugar a um novo modo de produção, o capitalismo. Com o desenvolvimento de novas técnicas agrícolas, aumentaram a produtividade das terras, o uso do cavalo como animal de tração, a produção e o consumo de leguminosas, que melhorou a qualidade de vida, a rotação trienal do plantio, nova tecnologia para drenagem de pântanos e lagos e outros métodos criados, gerou um crescimento demográfico e a produção de um excedente agrícola, que poderia ser agora comercializado. Com isso, houve um desenvolvimento de um pequeno comércio entre os feudos, o que fez com que se sentisse a necessidade do uso de moedas e da padronização de pesos e medidas. Nos próximos vídeos abordarei outras transformações que marcaram esse período. Muito obrigado, espero que vocês tenham aprendido, desenvolvido as suas habilidades e fiquem antenados para o próximo vídeo que vai completar essa série sobre a Idade Média. Um abraço, fiquem com Deus, axé!